Paz do Senhor, irmãos. Amém. E aí, Tiaguinho, como é que tá? Ó, sempre colocar aí o QR Code aqui, porque estavam reclamando que não tem mais atrás das cadeiras. Então tem que colocar aqui atrás, para quem for usar, né? Vamos ter um momento de oração agora? Feche seus olhos aí. Pai, nós queremos agora, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, pedir a cobertura do Teu sangue nesse lugar, pedir a proteção e a guarda dos Teus anjos, que Teus anjos estejam aqui para ministrar em nossas vidas, a favor de nós, para guerrear a favor do Teu povo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Tua cobertura, a Tua proteção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua presença, sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Cerca esse lugar com fogo, cerca esse lugar, ó Deus, com os Teus anjos, com a Tua presença poderosa, e seja dissipado toda a ação do inimigo, toda obra diabólica, tudo que vem de Satanás, nós anulamos, nós cancelamos, nós expulsamos no poderoso nome de Jesus, e seja queimado todo intento das trevas contra a nossa vida, contra essa casa, contra esse povo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Hoje nós vamos falar ainda sobre libertação e batalha espiritual. Marcos capítulo 5, versículo... Vamos ler só o versículo 9. A gente vai contextualizar algumas coisas. Vamos ler o versículo 9. Marcos 5, 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Senhor Deus venha nos abençoar e falar conosco com a sua palavra em nome de Jesus. Esse episódio do Gadareno, episódio assim onde você vê uma possessão. Eu falei de níveis, né? Há umas semanas atrás, ou foi no mês passado, sobre níveis, né? Esse homem estava num nível muito profundo de opressão, de possessão, de domínio das trevas, algo muito terrível na vida dele. E nesse episódio da libertação dele, a gente aprende, tem muita coisa aqui para ser aprendido. A gente vai trabalhar num aspecto, mas tem vários. Por exemplo, o aspecto territorial da libertação, o aspecto territorial de operação maligna. Você observa que essa questão territorial ela é importante. Tem determinados lugares onde aquele lugar, aquela rua, é a rua da droga. É a rua do tráfico. Outro determinado lugar, você observa, nossa, aquele lugar, igual por exemplo, tem as Cracolândias, né? Aqui em Brasília até já está tendo isso. Outro lugar, você observa, aquele lugar é o lugar da prostituição. Você já observou uma coisa interessante? O setor de diversões sul tem o norte, que é o Conjunto Nacional, o sul é o CONIC. Aquele lugar nunca prosperou assim, realmente? E sempre foi um lugar conhecido como o ponto de prostituição do DF. Então tem outro lugar que a criminalidade é muito alta. Então, isso são questões territoriais, onde existe o espírito imundo agindo naquela área, naquele território, naquele lugar. Ah, pastor, por que o Gadareno tem a ver com isso? Tem um pouco aqui, ó, que ele fala aqui, ó. Versículo 10. Rogo-te encarecidamente que não nos mandaste para fora do país. Então não nos mande para outra região. Nós atuamos nessa região. Nós somos demônios dessa região. Então não nos mande para outra. A gente atua aqui. Então existe isso, essa questão territorial. A questão territorial seria um dos assuntos que a gente poderia tratar aqui no Gadareno.
Outro assunto que de vez em quando a gente fala aqui bastante é a questão da resistência. Você vai ver que houve uma resistência, mesmo Jesus estando ali, houve uma resistência, porque o nível de prisão daquele homem era muito grande. A gente falou semana passada, quanto maior o nível de prisão, maior a resistência, mais difícil é tirar a pessoa daquele estado. Você vê uma pessoa que está jogada na rua, pessoa de rua. Gente, tirar a pessoa de rua desse estado, em 1000 você tira um. Trabalhando com esses 1000, tá? Trabalhando, indo lá, evangelizando, falando. É extremamente difícil. Eu já vi isso na pele, quando nós resolvemos fazer um trabalho com o pessoal de rua, quando éramos lá da Batista, lá da Autogonal, e a gente pensou que ia ser tranquilo, tivemos tudo programado. Não, pega os mendigos a partir da madrugada, 5 da manhã já começamos a pegar ele, traz eles para cá, a gente dá um café, depois a gente dá banho, a gente muda de roupa, a gente dá lanche, e na tarde a gente leva para recuperação, para a casa de recuperação. Bacana, esse foi o plano, oramos em função disso, foi pego os mendigos, levamos para lá, pegou uns 30, levamos para lá. Aí tá, vamos começar a limpeza, o tratamento, né, a libertação, vamos assim dizer. Se bem que eu vou dizer uma coisa, a gente não tinha experiência nenhuma com libertação. Eu tinha mínima, minha libertação era mínima. A igreja em si não trabalhava nessa área. A gente queria tirar os mendigos da rua, mas não entendia essa questão da libertação, que é o X da questão. E aí, levamos para lá e começou. Primeiro teve o café, eles gostaram e tal. Agora vamos fazer o asseio, que é cortar cabelo, cortar unha, banho. Aí alguns já começaram a escapar, a fugir. Então dos 30 já caiu assim para uns 20. Uns 10 já desapareceu, quando foi para começar a limpar eles. Aí para limpar, meu Deus do céu, que sacrifício foi aquilo. Cortar cabelo daqueles homens, tentar cortar a unha deles. Tentar dar banho, teve gente que não tomou banho, teve gente que ainda aceitou cortar unha e cabelo, mas foi uma luta, e alguns se manifestando, e a inexperiência era muito grande nessa área. Aí tá, nessa de corte e banho, mais uma leva foi saindo fora. Aí, chegou na parte da tarde, demos uma palavra para ele, explicamos que ia levar para uma casa de recuperação, para tirar da rua e tal. Eu sei que no final, irmãos, nós saímos, acho que foi em 3 carros, levando mais ou menos uns 9 ou 10. Dos 30 e pouco que tinha pego. 9 ou 10. Aí chega na casa de recuperação. Quando chegou lá, 2 já entrou pelo mato fugindo. Enfim, resumindo, eu tive a tristeza dos que eu levei, trazê-los de volta. E a coisa mais triste foi deixar um garoto de 14 anos, ele era bem forte, bem obeso. Ele falou, quero que você me deixe debaixo do viaduto Ayrton Senna. Eu falei, rapaz, não, lá é o meu ponto. Eu vou voltar para lá. Você tem certeza? Não, eu vou voltar para lá, não quero isso aqui não. Um grande erro, em nenhum momento a gente expulsou o demônio deles, orou, quebrou, em nenhum momento teve isso. Tá? Para vocês entenderem que era uma coisa muito crua, só tinha boa vontade para tirar daquela situação. Só tinha boa vontade, mas experiência, a igreja não trabalhava, não tinha essa visão aqui. E esse garoto, os pais dele moravam em Valparaíso, e a chácara que a gente foi levar eles era no Jardim Gara, passando por ali. E voltando, eu vinha conversando com ele, tentando convencer, deixar ele na casa dele. Rapaz, sua casa é aqui, eu te deixo lá, volta para sua casa. Rapaz, esse menino quase pediu para parar o carro e descer. Ele ficou, não vou voltar, revoltado. Enfim, tristemente eu parei embaixo do Ayrton Senna e ele desceu. 14 anos. E a gente veio embora com aquele sentimento de derrota.
Mas hoje, depois da experiência, a gente entende que era um nível de cativeiro muito grande. E a gente achou que ia chegar lá, ia fazer um sucesso, levar isso para a igreja, ia ser tudo certo. Não é assim, gente. Ali tinha que ser um trabalho de ir lá várias vezes, de evangelizar, de levar para a igreja, de expulsar demônio, de ter um dia de terapia assim forte, espiritual com eles, para depois daquele tanto que a gente pegou, a gente conseguir colocar na casa de recuperação 2 ou 3. Aí poderia ter funcionado. Mas só com a cara e com a coragem, como dizia minha mãe, é um nível muito grande. Esse gadareno estava nesse nível. Então a gente falou sobre nível, né? Outro dia aí. E isso é algo que não é da noite para o dia. A gente mesmo, quando a gente aceita Jesus, a gente vai se limpando, vai tirando os carrapichos, né, das ovelhas. Vai sendo tirado os carrapichos. Aos poucos, você vai se libertando de algumas coisas. Você não pode, do novo convertido, exigir dele já um comportamento, né, de um crente que já venceu várias batalhas, já está firme, já não se mistura com uma série de coisas erradas. Você não pode exigir da pessoa que aceitou Jesus hoje, que amanhã ele já tenha, né, cheio de frutos. Por quê? Porque tem um processo de limpeza na vida da pessoa, de coisas que ela tem que se libertando, que vai requerer dela um certo tempo, uma certa perseverança, né? E ministração também, para que a força do inimigo vá sendo quebrada na vida daquela pessoa. Eu me recordo, eu me converti, tudo bem. Gente, uma coisa que é importante. O Espírito Santo só trabalha naquilo que a palavra de Deus revela. Lá no início, haja luz, houve luz. Se não houvesse a palavra trazendo um direcionamento, o Espírito Santo não agiria e ele não age. Então, se a igreja não trata sobre libertação, não vai até o ponto, até as feridas e tal, Deus não trabalha. Muita coisa vai ficar sem tratar. Então, isso é muito importante. Se não trata sobre cura, se não prega sobre cura, como é que a pessoa vai ter fé para ser curada? Se não se fala sobre isso. Se não se fala sobre libertação, como é que a pessoa vai identificar os problemas que ela tem e vai ter fé para se levantar e ser livre de alguma coisa? Então, o assunto que não é tratado, ele fica ali meio que mal resolvido. Entende? Então, todos esses assuntos eles precisam trazer à luz. Então, eu me converti e, assim, a igreja batista, que é uma igreja mais, né, tradicional, não trabalha a libertação, os dons do Espírito Santo também é raro se manifestar, só estudo e tal. Então, eu me converti, fui batizado, e eu comecei a frequentar outras igrejas, mesmo batista. Comecei a frequentar, descobri o ministério do Paulo César, numa igreja batista. Fiquei impactado quando eu vi aquela obra poderosa de libertação ali. E eu me recordo que uma vez eu fui visitar uma determinada igreja que tinha um judeu pregando. E foi um dos cultos mais poderosos que eu tinha participado naquele início da minha fé. Um culto poderoso, gente, poderoso. Sabe aquele culto de unção assim, que quase dá para você pegar de tanta presença de Deus? E eu me recordo que no final ali ele foi orar pelas pessoas. E assim, chamou algumas pessoas na frente e orou geral. Irmão, eu não sei do que foi, mas eu fui liberto naquela tarde, naquele dia. Por que aconteceu comigo? Eu não chegou a manifestar, mas eu ouvi um rugido bem aqui. Ó. Eu me arrupiei todo. Hoje não me arrupiei, não vou arrupiar com isso não. Mas eu ouvi um rugido. Um rugido aqui, ó. E eu me arrupiei que eu fiz isso aqui, ó. E aquele... aqui em cima, aqui, ó. E aquela coisa fez assim... E eu me arrupiei todo assim. Depois eu fui entender. Tá?
Não estou dizendo que para ser liberta a pessoa precisa sentir algo assim. Não. Deus trabalha de várias formas, tá? Estou falando experiência minha. Experiência minha que eu tive no início da minha fé. Ali eu comecei a entender essa questão espiritual, né? Essa questão da atuação maligna, que até então eu achava que estava tudo certinho. E não é bem assim. As coisas vão, aos poucos, sendo quebradas na nossa vida. Essas questões aí, espirituais. Então, o que eu quero tratar aqui? Eu li isso aí, ó. Qual é o teu nome? Chamando pelo o nome. Questão do nome. Isso é extremamente importante para a gente lidar com essas questões espirituais, com essa parte de libertação na nossa vida. O anonimato é uma arma excelente para quem não quer aparecer. Para quem não quer ser identificado, é só ficar no anonimato. A pessoa, né, ameaça alguém lá e não diz quem é, pronto, estou escondido. O nome identifica, o nome revela. Se você estiver caminhando na rua e alguém dizer, ô rapaz, ops, ei, você pode até ouvir, ficar meio incomodado, mas não é você, não é comigo, certo? Não é comigo. Mas se falar João, eu já viro na hora. Porque o nome identifica. O nome identifica. E essa questão do nome, ela é extremamente importante. Jesus ordenou ao demônio que se identificasse pelo o nome. Gente, é muita coisa. E eu confesso que às vezes eu corro demais. Eu atropelei uma coisinha rapidinho aqui, ó, da resistência. Ele perguntou o nome porque, de início, ele resistiu sair. Mesmo sendo Jesus, ele deu uma resistida. Resistiu? Resistiu. É só você ler o versículo 7, o anterior. Exclamando com alta voz, que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Aí o versículo 8. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Então, Jesus já tinha falado antes, espírito imundo, sai desse homem. E ele argumentou, que tem contigo, Senhor, e tal, vier nos atormentar. Então, Jesus já tinha falado, já tinha dado uma ordem. E ele deu aquela resistida. Até porque estava ali muito tempo. Né? É igual um invasor de terra. O cara invade ali, se ele ficar muito tempo lá, pronto, ele se acha dono, né, do lugar. Ok. Aí Jesus vai e pergunta o nome. Identifica pelo nome. Esse é um grande segredo para expulsar o inimigo. Identificar o nome. Enquanto não identifica o nome, ele se faz de que não é com ele. A gente tem várias experiências assim. Né? Várias experiências assim. Você está orando pela pessoa, você vê que ela está oprimida, né? Você vê que tem algo estranho ali nela, e aquilo não aparece, e você continua orando. Mas na hora que você fala, espírito de depressão, espírito de ansiedade, quando você identifica o nome, aí o comportamento muda na mesma hora, porque você identificou, você o encontrou ali. Tem alguns textos aqui que você vai ver Jesus identificando. Marcos 9, 25, coloca aí. Esse assunto, muita gente de manhã não gosta de vir, porque é um assunto mais pesado. As pessoas têm medo, isso é um problema, viu, irmãos? A pessoa se esconder disso aqui é um problema. Ela tinha que correr para ouvir, não ficar receosa. Marcos 9, 25. Ele identificou aquele espírito de espírito mudo.
Espírito mudo, surdo. Espírito mudo, espírito surdo, espírito imundo, espírito de enfermidade. Aqui, ali em Atos, por exemplo, Atos 16, naquela mulher, era um espírito adivinhador que tinha nela, né? Então, são classes de atuação do inimigo que identifica a sua função. Aí nós chamamos de nome. É o nome. Esses nomes que a magia negra, o ocultismo dá, que muitas vezes a gente vê em igrejas, pastores lá, é o preto velho, o Exu Caveira, a pombagira. Não. Esses são nomes que eles mesmos deram a eles próprios. Entendeu? Lá na feitiçaria lá. Eles mesmos deram a eles próprios. Então não há necessidade nenhuma. Teve uma época que eu queria estudar esses nomes tudo. Aí eu vi que não era esse caminho. Não há necessidade nenhuma de você saber esses nomes que eles mesmos se nomearam. Você só precisa identificar a função, que dá no mesmo. Foi o que Jesus fez. Espírito mudo e surdo. É o que ele está fazendo. Ele está deixando a pessoa muda e deixando ela surda. É o que ele está fazendo. Está deixando a pessoa depressiva. É o que ele está fazendo. Ele está trazendo um transtorno. Seja ele qual for. Então, é um espírito de enfermidade. É um espírito opressor. É um espírito de depressão. Então, basta você identificar a atuação dele. Então, quando você identifica pelo nome, isso traz uma... Não tem como ele se esconder mais. Aí tem vários textos, tem Lucas 13:11, onde ele fala espírito de enfermidade. Marcos 1:23, espírito imundo. E por aí vai. Esses nomes são classes de atuação. Tá? E aí eu vou falar de alguns aqui, que a gente conhece muito bem. E só para a gente ter um pouco de noção, porque esses nomes aí vai na atuação demoníaca, isso vai muito longe, né? Vai muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, espírito de vício. Existe um espírito que atua na área do vício. É um espírito de vício na pessoa. Vício do cigarro, vício da bebida, vício da pornografia, vício do jogo. Irmão, o que tem de gente viciada em vício, um espírito de jogo, é um espírito que atua naquela área do jogo. E a pessoa é presa naquilo ali. Tem crentes ficando endividados aí por causa de jogos, esses jogos online. Outro dia eu vi uma matéria assustadora. Isso aí é absurdo. O pastor usando o dinheiro da igreja para jogo, esses jogos online. O próprio pastor viciado, com espírito de vício sobre ele. Na área de jogo. Então isso é terrível, né? E infelizmente, gente, os evangélicos, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria ignora tudo isso. Eles acham que isso tudo é normal, tudo hoje é questão de terapia. Eu sei que tem a parte humana também, mas o demônio ele se aproveita. Ele se aproveita e ele atua ali. Ele direciona, né, a pessoa e escraviza naquilo ali. Espírito de amargura. Pessoa amargurada, não consegue perdoar. A gente falou muito disso na semana passada, né? Que o perdão é a coisa fundamental na libertação. Você perdoar, você ter condições. Agora, a pessoa que está com espírito de amargura, ela não consegue. Né? E quanto mais a pessoa alimenta aquele espírito com ressentimentos, e mais forte ele fica, né? O
demônio, o pecado, é um monstro que cresce cada vez que ele se alimenta com aqueles sentimentos, com aquelas coisas. Ele só cresce, ele só fica pior. Então você tem que quebrar isso aí, perdoar, reconhecer, se arrepender, né? Então esse espírito de amargura, ele vai trazer muitas coisas ruins, raiva, ressentimento, sentimento de vingança, ódio e tantas outras coisas. Outro tipo de espírito assim, que atua muito, que as pessoas ignoram, é o medo. É o medo. Então pessoas são atormentadas pelo medo, né? Elas têm medo, um medo assim, que elas não conseguem vencer. Então, tem um espírito que atua. Agora, uma coisa, irmão, interessante, muito interessante isso. Ele se esconde de tal maneira que a pessoa pensa que aquilo ali é só uma questão psicológica, é só uma questão normal, e não é. Tem um espírito escondido ali, aprisionando a pessoa, com sentimentos de pavor, com sentimentos de pânico, atormentando, pessoa com medo de escuro, com medo de... A melhor coisa para você enfrentar esse tipo de espírito é você enfrentar os seus medos. Em nome de Jesus, você enfrentar os seus medos em nome de Jesus. Você enfrentar, tá? Tem medo? Vamos falar um pouquinho sobre o medo, porque às vezes isso aí também a pessoa pode, né, confundir as coisas. Tem certo tipo de medo que ele é uma certa segurança, né? Uma certa segurança para a pessoa. A pessoa não se arriscar em certas coisas. Então, não vou andar desse jeito no trânsito, porque eu tenho medo de bater. Então, existe um medo protetivo, né? Não vou andar por aquela rua ali, porque isso aí não é certo. Não é que você tá, não é porque você está com pavor da rua, que você está com medo de ser assaltado, você está criando um monstro. Não, você está tendo uma certa prudência. Existe esse tipo de pensamento, né? De um certo medo que é uma proteção. É uma proteção. Até aí isso é normal, todo ser humano tem que ter esses limites mesmo, e tem que ter medo de enfrentar certas situações, porque aquilo ali pode colocar risco para ela. Não ter espírito aventureiro e tal. Isso aí é normal. Agora, tem pessoas que têm medo da sombra. Tem pessoas que têm medo de dormir sozinho numa casa. Tem pessoas que o galho da árvore bate na janela, para ela já é um ladrão, é alguém. E a pessoa vai criando fantasmas na mente dela. Cria fantasmas. Meditar. Eu lembro de uma pessoa que ela ficava assim, ó, perturbadíssima, porque ela achava que alguém estava seguindo ela. Alguém estava atrás dela, alguém estava... Então, a pessoa, aquilo vai crescendo, a pessoa vai entrando numa espécie de paranoia, e ela acaba sendo internada como doida. Mas aquilo é um demônio atormentando a pessoa. É uma obra maligna trazendo esse pavor sobre a vida da pessoa. Esse terror na vida dela. E Paulo diz, né, que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas espírito de poder. Então você tem que resistir todo medo, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos espírito de poder sobre nós. Glória a Deus. Espírito de lascívia, espírito na área sexual, que é adultério, fornicação, pornografia, perversão, né? Impureza sexual. É um espírito da área sexual. Olha, um espírito da área sexual, isso prende muitas pessoas, né? No vício. Rapaz, você vai conseguir. Você vai conseguir. Abaixa aí, Thiago. Tá difícil, hein? Entrar foi fácil, sair... Ó, agora ele vai. Conseguiu. Tem coisa que são armadilha, né, na vida até dos bichos.
É atraído, entra, é fácil para entrar, mas para sair. Entrar no vício, é fácil, o amigo convida, né? Aquela facilidade toda para fazer o que é errado, mas depois para sair, aí é que é o problema. Falta força, falta tudo. Espírito do orgulho, arrogância, altivez. A pessoa tem a convicção de ser melhor, uma vaidade, um ego. Eu comecei a fazer academia esses dias aí com a minha esposa. E é um ambiente que não é muito fácil, né? A gente procurou uma que é mais vazia, mais isolada. Num horário assim onde tem pouca gente. Coloca um fone de ouvido, porque aquelas músicas lá não tem condição mesmo, né? De ficar ouvindo. Mas o que você percebe? Você percebe que tem um espírito vaidoso, um espírito de lascívia no ambiente. É um espírito de lascívia e um espírito de vaidade no ambiente. Você percebe isso? Então é muito complicado. A pessoa começa a ter uma cultuar o próprio corpo, né? E aquilo ali sendo preparado para provocar o outro, para chamar a atenção do outro para a questão sexual. O demônio, né? Começa a mexer, né, nas mentes das pessoas nessa área. Espírito de rebeldia, espírito de rejeição, espírito de religiosidade, né? Espírito de feitiçaria. E uma classe que vai, a lista vai longe. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que está sendo dita aqui. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome da graça, cobre com teu sangue toda opressão, todo ataque, todo dardo do inimigo. Nós cancelamos agora, em nome de Jesus, que as vidas sejam livres, libertas de todo espírito que atua em alguma área das suas vidas, que eles possam identificar pelo nome e mandar embora, em nome de Jesus. Amém. Os espíritos eles sempre trabalham em conjunto, eles nunca trabalham sozinhos, sabe? Nunca está só um atuando, sempre tem vários atuando. Do orgulho, a vaidade está junto, né? E outros. Feitiçaria, idolatria está junto. Onde tem idolatria tem feitiçaria, onde tem feitiçaria tem idolatria. Tudo está junto. E aí vai. Sempre tem uma classe. Trabalham em grupo. Sempre para atormentar. Coloca aí Lucas 6:18, por favor. Que vieram para ouvirem serem curados de suas enfermidades, também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então, uma das coisas principais que o espírito imundo faz na vida da pessoa é atormentar. A pessoa não tem paz. Gente, eu lembro, minha infância foi uma infância muito atormentada. Meu Deus do céu. Minha casa não tinha paz. Não tinha paz. Sabe aquela casa que é só briga, que é só confusão, que, meu Deus do céu, um contra o outro o tempo inteiro, é uma guerra. Uma casa atormentada. Atormentada pelo inimigo, né? Ele faz, a sua especialidade é fazer isso. Atormentada, atormentar. Então, desconhecer essas atuações vai dificultar a libertação na vida de cada um. Os demônios são especialistas em se esconder. E se não forem detectados, permanecerão tranquilos onde fazem morada. Identificar os demônios é algo que destrói o reino deles, pois traz luz àquela situação. Como eu já falei para vocês, a gente já viveu situação muitas assim. E aí, às vezes, o Espírito Santo, na maioria das vezes, o Espírito Santo tem que revelar o que está acontecendo ali.
Eu já orei por uma pessoa que você está orando, você está vendo a pessoa oprimida, né, e tal. Aí quando eu falei espírito de depressão, nossa, ele deu uma risada. Identifiquei qual era o demônio que estava ali. Espírito de morte. Quando tem depressão, tem morte. Quando você repreende o espírito de depressão, repreende o espírito de morte também, porque ele acompanha. Toda pessoa deprimida pensa em morrer. Então, quando você identifica, aí ele aparece. Enquanto você não identifica, ele fica escondido. Então, essa questão de chamar pelo nome, né? Ela é uma questão bíblica, é uma questão importante. Às vezes, eu passo uma situação muito difícil. Por quê? Porque o pastor, ele quer proteger a ovelha. Ele não quer expor a ovelha. E às vezes, igual aconteceu agora domingo, a Cássia pregou e eu fui orar. E eu impus as mãos em algumas pessoas e algumas pessoas estavam oprimidas. E a gente fica ali, se a gente apertar um pouco mais, aquela opressão vira uma manifestação. E você fica ali tentando libertar a pessoa sem expor a pessoa ao ridículo, porque você sabe, a gente vê quando a pessoa fica um pouco oprimida, que ela vai sentar no banco, ela vai triste, ela fica triste, pensativa. Aí você olha para a pessoa está lá assim, pensando, triste, com a cara triste, porque ela percebe assim, tem algo ruim em mim, meu Deus, eu não sou crente, o que aconteceu? O que está acontecendo? Então você fica numa situação assim que você não quer que a pessoa passe aquela vergonha, aquele vexame. Que às vezes acaba sendo, né? Acaba sendo um vexame. Então eu fico numa situação muito difícil. Eu quero que a coisa aconteça sem expor demais a pessoa, entendeu? Sem expor demais a pessoa. E é bem complicado. Alguns casos é melhor até você tratar em gabinete, você tratar separado, porque você sabe que o negócio não vai ser bom, não. Você sabe que não vai ser bom. Então, é bem difícil para o pastor em si. Quando você vai para uma igreja que não é sua, você não está nem aí, deixa o pau quebrar. O problema é do pastor lá, não é meu. Você está lá para fazer o seu trabalho. Mas quando a igreja é sua, você fica com aquele cuidado com as ovelhas, sabe? Porque às vezes essa situação faz a pessoa desanimar. Ela fica até desanimada e tal. E não é para estar desanimada. É para ela saber que Deus está operando na vida dela, ela se levantar e confirmar a sua libertação. Efésios 5, coloca Efésios 5 aí, 5, 11 a 13. Efésios 5. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Deixa só isso aí tá bom. Não vamos estender muito, não. Essa palavra reprovar significa expor. As trevas precisam ser expostas. Tá? Então a exposição faz ele aparecer. Não é dar ibope, mas quanto menos falamos, mais ele tem a capacidade de se esconder. Mais ele tem a capacidade de permanecer nas trevas. Então, o falar, o trazer a palavra, joga luz. Então tem que ser exposto. Né? E você identificar. A gente tem que, em casa, toda vez que tiver uma discussão, alguma coisa, pede perdão, cobre com sangue, pede para Deus cobrir com sangue, você já ora na casa, repreende aquele espírito de contenda, aquele espírito de confusão. Irmão, quando começa a dar confusão, começa a dar qualquer problema na casa, pode saber, o dia não vai ser bom. É um dia que pode acontecer coisas que não vai ser, né? E a irmã Edna estava pregando aqui até na quinta-feira, lá o teste Efésios fala para você resistir o dia mal, você sai vitorioso no dia mal. Então, o dia mal, você tem que estar atento para ele. Discussão, o ambiente não está bom, meu amigo, vá orar, identifica aquilo, já pede perdão. Eu, quando tenho qualquer animosidade com meus filhos, eu falo assim,
deixa eu logo acertar isso aqui, porque se a gente continuar com isso, a coisa só piora. Então vamos consertar logo, pede perdão, ora, repreende toda contenda, porque depois daquilo ali já vem o próximo passo do inimigo. É trazer mais confusão, é você sofrer um acidente, é acontecer algo pior. Então você já tem que condenar as obras das trevas ali e anulá-las o quanto antes. Deus deseja que as obras das trevas sejam descobertas e expostas diante dos nossos olhos. O inimigo, ele gosta de esconderijos, disfarces, ficar em oculto. Josué 10, 16, coloca aí. Se esconder. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa caverna em Macpela. O Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. As batalhas do Velho Testamento, elas representam as batalhas espirituais do Novo Testamento. Os inimigos físicos do Velho Testamento significam os inimigos espirituais da igreja no Novo Testamento, né? Então, quando se fala que o inimigo se escondeu numa caverna, é isso mesmo, ele gosta de ficar escondido. Ele se esconde para não ser descoberto, para não ser percebido. Ele se disfarça. Então, a gente tem que ter esse discernimento, e a gente tem que tirar ele do esconderijo. Ele sempre tenta se esconder do cristão. Ele precisa ser identificado, e muitas vezes vai precisar da direção do Espírito Santo. Depois de identificar, ordenar em nome de Jesus que saia e não volte mais. Espírito de contenda, sai dessa casa. Espírito de confusão, sai dessa casa. Espírito de miséria, sai dessa casa. Espírito de divórcio, deixa a nossa família. Então tem que identificar e tem que... Espírito de adultério. Gente, o que tem de adultério, o que tem de coisa terrível acontecendo no meio da igreja, divórcio e adultério, no púlpito, no altar, envolvendo pastores, envolvendo líderes. Mas isso não acontece do dia para a noite. Nenhuma queda acontece do dia para a noite. Essas coisas, elas vão devagarzinho. O inimigo, ele vai construindo devagarzinho o ninho dele, devagarzinho ele vai trazendo as coisas para a vida da pessoa, até ele conseguir o objetivo dele. E vai trabalhando ali escondido, naquela conversa, não é bem assim e tal. E muitas vezes usando pastores, né? A internet é terrível. Usando os pastores para dizer, não, o inimigo não te toca, você é de Deus, e tal. Isso é verdade até certo ponto, né? Porque você tem que ver todo o contexto. O inimigo não vai tocar se eu não estiver em pecado. O inimigo não vai tocar se não houver nenhuma brecha. O inimigo não vai tocar se eu não entrar no território dele. A gente falou isso semana passada, que Israel ficou cativo não por causa do pecado de Israel, mas porque estava no território do inimigo, que era o Egito. Então tem uma série de coisas, o ambiente que eu vivo, as pessoas que eu me relaciono. Então tudo isso, irmão, é um monte de situações que podem fazer com que o inimigo venha tocar. Então, eles se valem muito de 1 João 5,18. Esse aí é o texto favorito dos tradicionais, daqueles que não creem em libertação, daqueles que não creem que fale no diabo na igreja. É 1 João 5,18. Isso é o texto deles. Se der para colocar.
Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Pronto, o maligno não lhe toca. Mas tem toda uma situação, né? Tem aí? Hã? A referência? 1 João 5,8. 5,18, perdão. Desculpa aí, dei errado. Coloca agora na fiel. Isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Rapaz, esse texto é um texto dificílimo. Mas aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Tem todo um processo para o maligno não tocar. Não pecar e conservar a si mesmo puro. Tem todo um processo. Então eles pegam esse texto, o maligno não te toca. O maligno não pode te tocar. Gente, tudo bem, o maligno não lhe toca. Mas você tem que estar ali na presença de Deus mesmo. E tem que ter muitas questões resolvidas e mantê-las resolvidas. Porque uma coisa é eu estar aqui hoje, na presença de Deus, servindo a Deus, tá? Mas é amanhã. Logo mais à tarde. E no meu convívio social. Aí entra aquilo que Jesus falou, vigilância. Sede sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa devorar. Ele está lá só buscando, só esperando. Então tem que ser sóbrio e vigilante, sóbrio e vigilante. E você manter isso o tempo todo não é fácil. A gente descuida várias vezes no dia. Entende? Então, é uma covardia, é o próprio Satanás falando na boca de pastor que o crente não tem que se preocupar com o diabo porque o maligno não toca nele porque ele é crente. Isso não é assim, não. E para reforçar o que eu estou falando, abre Lucas 4,13. Lucas 4,13 para mim é um texto onde o crente deve se basear. Lucas 4,13. Pode pôr na RA. Isso aí está falando de Jesus após a tentação. A Bíblia, gente, você tem que olhar o contexto dela. O contexto das Escrituras, não textos isolados para manter o que eu quero que as pessoas pensem. Não. Esse versículo traz muita informação. Primeiro, Jesus não foi tentado só com três situações. Às vezes a gente traz na nossa mente que a tentação de Jesus foi sobre o pão, para transformar em pedra, sobre os reinos do mundo, que o diabo ia dar, e sobre o pináculo, para pular lá de cima, que os anjos davam ordem ao seu respeito. Ah, Jesus foi tentado nessas três coisas. Não, não foi só isso. Só você ler esse texto. Passadas que foram as tentações de toda sorte, de todo tipo. Então Jesus foi tentado em todo tipo. Conjecturando aqui, né? Porque às vezes a pessoa até se escandaliza. A parte sexual, você acha que não foi também, não? Foi. Todo tipo. Todo tipo, a Bíblia diz. É porque a Bíblia, ela não vai ficar falando detalhes e detalhes e detalhes. Você tem que ter o Espírito Santo, pegar os contextos e entender as coisas. Né? Então foram todas sortes. Eu estava vendo É horrível, esses pastores reformados, tradicionais, são horríveis, horríveis, horripilante a doutrina deles. Eles não creem nos dons, acham que os dons acabaram, cessaram. E lá no debate ele estava dizendo assim,
por que que hoje não tem língua de fogo posando sobre as pessoas, como foi no dia de Pentecoste? Olha só o que o cara vem falar, rapaz. Por que que hoje não tem aquela língua posando igual? Gente, é a mesma coisa de falar assim, é a mesma coisa de falar assim, desce da cruz que eu vou acreditar em você. Para mim é a mesma coisa, não tem diferença para mim. Faz assim que eu acredito. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que aquilo foi uma manifestação única e que em outros momentos eles foram batizados com o Espírito Santo e não teve aquilo. Não teve vento impetuoso, não teve língua. Só falaram em línguas, profetizaram. É só ler Atos 8, Atos 19. Então, para manter a incredulidade, as pessoas usam essas coisas, né? As coisas absurdas. Então, da mesma forma, é dizer que o inimigo não vai tocar. Tem que ficar esperto, porque toda sorte de tentação ele vai lançar sobre você. Para quê? Para poder te tocar, através da tentação. Através da sedução, através do engano. Ele vai lançar sobre nós. E aí ele diz assim, ó, Jesus venceu, né? Certo. Apartou-se dele o diabo e nunca mais o incomodou. Não é isso que está escrito? Apartou-se Jesus e nunca mais o incomodou porque ele era o Filho de Deus. E ele falou, não, com esse eu não me meto. Foi assim? Não. Com o próprio Jesus ele se apartou até o momento oportuno. Até a próxima vez que ele vê assim, opa, aqui eu tenho uma oportunidade. Ele só está esperando na nossa vida uma oportunidade. É isso. Então essa teologia, ela é maligna. Dizer que o inimigo, não tem ele pode ter acesso sim. E ele só está esperando isso. Mas está cancelado e queimado nas nossas vidas em nome de Jesus. Você vai ver aqui nas Escrituras algumas situações onde você vê algumas pessoas que são filhos de Deus, são pessoas que estão andando com o Senhor, mas que o inimigo se aproveitou. Aquela mulher encurvada era uma filha de Abraão e ela estava presa por um espírito de enfermidade. Pedro, Satanás falou na boca dele. Jesus repreendeu Satanás na boca de Pedro. Para trás de mim, Satanás, que só entende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Quando Pedro falou para ele não ir à cruz, né? Entrou no coração de Judas, entrou no coração de Ananias e Safira, para mentir sobre a questão lá daquela oferta. Então, nós temos vários exemplos. Agora, esses exemplos que eu falei têm uma coisa em comum. Sabe qual é? Ele entrou sem ser percebido. Já viu aquele hino que ele tem um sapatinho de algodão? Não tem esse hino? Ele, sapatinho de algodão, que Satanás tem um sapatinho. Eu não sei como é que é o hino, não. Como eu sei que é do fogo aí, como é que é o hino? Satanás tem um sapatinho de algodão que não faz barulho. Você acha que Pedro percebeu? Não. Você acha que Ananias e Safira perceberam? Não. Por quê? Porque a gente fica ali acomodado, passivo, levando a vida na rotina, né? E às vezes não percebe que o inimigo está trabalhando. Um sapatinho de algodão ali. Para nos esfriar, para nos tirar do caminho, para a gente tomar a decisão errada. Mas hoje Deus está trazendo luz para você se levantar, desmascarar as obras dele. E não fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Senhor, não ser enganado. Então, nenhum deles percebeu, porque ele sabe se esconder, se camuflar.
Uma coisa terrível, né? Eles tratam os corpos como casa, como morada. Agora, para a gente encerrando, vou falar rapidinho sobre algumas coisas aqui. Sobre como ele é bem esperto em se esconder, em se camuflar, em se disfarçar. Vou falar sobre algumas coisas, sobre alguns pactos que precisam ser anulados, que o cristão faz, às vezes, sem saber. Irmão, você sabia que até com um aperto de mão você pode fazer um pacto? Eu não lembro o texto, vê se você acha em Jeremias, quando ele fala que o compromisso foi selado com um aperto de mão. Pega esse Jeremias, vê se que alguém consegue descobrir isso aí. A pastora saiu logo na hora que eu mais precisava. Tenta ver se acha, porque não estava no programa. Às vezes com um aperto de mão. Você nunca apertou a mão de alguém que você sentiu algo assim não muito bom? É claro que a gente tem que cumprimentar, apertar a mão de todo mundo. Estou falando para não apertar a mão não, tá, gente? Estou falando isso não. Mas tem um significado quando você está de acordo, concordando. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão. E praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Esdras também, 10:19. Vamos ver se Esdras 10:19. Depois a gente volta para Ezequiel. Ezequiel, né? Falei Jeremias. Esse é muito bom. Violou a aliança feita com aperto de mão. Então, você vê hoje as pessoas, mas quando eu era pequeno tinha isso, só negócio fechado, pega aqui na minha mão. Hoje em dia não tem tanto isso não, mas isso sempre foi sinal de uma aliança, de um pacto. Você tem que tomar muito cuidado quando você concorda com uma pessoa. Eu lembro o nosso vizinho lá da chácara, ele entrou na política e as intenções dele não eram corretas, um homem ímpio, um homem que nos perturbava ali, com barulho de som. E ele queria que eu fechasse com ele, que apoiasse ele. E uma vez ele estava lá com os deputados, ele me chamou lá. E aí ele, não, você está comigo, não sei o quê, pega aqui na minha mão. Cara, eu cheguei a pegar na mão dele, porque foi uma coisa assim forçada. Mas no meu espírito eu estava rejeitando aquilo ali. Eu não fechei com ele, como ele queria. Porque isso tem um poder no mundo espiritual. É uma coisa simples, gente, é uma coisa simples. Mas você chega, o macumbeiro lá, o idólatra, não, nós estamos juntos. Estamos sim, nós estamos juntos. Eu estou contigo. Eu concordo com você, é isso mesmo. Dependendo do assunto, dependendo das circunstâncias, aquilo é um pacto, aquilo abre porta para os espíritos imundos que acompanham aquela pessoa também te atormentar, te oprimir, te prender. O espírito da idolatria, o espírito da feitiçaria. Então você tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que não pode pegar na mão, mas é a questão do concordar. Ah, isso mesmo. É o concordar. Quando você concorda, aquilo no mundo espiritual pode ser um pacto. Está entendendo? Agora olha que coisa simples. É o crente. Tu acha que a maioria dos crentes está preocupado com isso? Não, tu é meu chapa, fala lá com o drogado, fala lá com... Rapaz, tu tá brincando com coisa espiritual. Porque à medida que você faz isso, você está concordando. Você está pactuando com as obras infrutíferas das trevas, que nós falamos lá atrás. E isso vai fazer com que os demônios que acompanham aquela pessoa venham também
sobre a tua vida, sobre os teus filhos. Tá, isso é um tipo. Vamos para outro? Cabelo. Cabelo, pastor. Rapar a cabeça. Não é o que faz na feitiçaria? Não rapa a cabeça quando vai se consagrar? Tem certos cortes, que eles são pactos. A Bíblia vai falar sobre isso. Certos cortes que são pactos. Tipo de corte. Rapagem de cabeça. De vez em quando inventou uma moda de crente rapar a cabeça para se consagrar, para jejuar, para não sei o quê. Gente, isso é uma direção totalmente equivocada. Que não tem nada a ver isso aí. Quando lê lá que Paulo rapou a cabeça, quando voltou para Jerusalém, o judeu, quando ele se misturava com o gentil, quando ele ia para outra nação, se misturava, se afastava, quando ele retornava para Israel, ele rapava a cabeça, sinal de consagração, porque ele tinha se purificado com outros povos, se misturado com outros povos. Tem nada a ver na nova aliança isso, com o crente isso. Nada. Não, nada a ver. Aí outra coisa, tingir com cores extravagantes. É um tipo de pacto? É. Porque aí a pessoa está entrando por um caminho de quê? Às vezes de rebeldia, de revolta. Ninguém vai tingir o cabelo de azul, de amarelo, por questões de bom gosto, por questões de beleza. É questão de querer se aparecer, se autofirmar em alguma atitude. E isso é um certo pacto com o espírito de rebeldia. O espírito de rebeldia. Aí entra fitinha da Bahia. Aquelas fitinhas que a pessoa vai lá na Bahia e entra lá. É a fita do Senhor do Bonfim, é um demônio. Aquilo é sinal de pacto. Todo pacto tem um sinal, gente. Todo pacto tem um sinal. Todo. Eu nunca esqueço a Valnice Milhone falando do jovenzinho que tinha uma fitinha no braço. Quando chegou na hora do batismo, o demônio pegou ele. Porque o batismo é um sinal de um pacto. A ceia é sinal de um pacto. Mas com Deus. Todo pacto ele tem o seu sinal. Aí o menino ficou lá, possesso. Aí ela teve o discernimento, cortou a fita do braço dele. Perguntou, meu filho, onde é que você arrumou isso? Já tinha se convertido, estava para ser batizado. Ah, eu fui numa igreja aqui e me deram. Era uma igreja que era uma mistura de cristianismo com hinduísmo, lá na África. Tinha uns demônios do hinduísmo, tudo na igreja. Aqueles demônios misturados com o santo católico. Imagina um troço desse. E ela recebeu essa fitinha lá, um pacto. Recebeu a fitinha nessa igreja. Aí tu vai numa dessas igrejas lá, recebe uma fitinha. É um pacto com o demônio do Bonfim. O espírito imundo que está atrás daquilo ali. Tá? É uma espécie de pacto, uma fitinha. Aqueles guias que é usado. Que esse pessoal hippie, que infelizmente ali também é um espírito, né, que faz a pessoa viver na rua. Eles fazem muito aqueles guias, né? Esses feiticeiros usam. Imagem, amuleto. Outra coisa que você vê demais hoje no meio. Isso aqui, a maioria das igrejas está aplaudindo isso. A tal da tatuagem. Tatuagem também é pacto, gente. Ainda envolve sangue. É um dos piores pactos que tem, porque envolve sangue. O impacto que envolve sangue, ele é o pior. Envolve sangue. Qual a origem disso? Coloca o texto de Levítico que fala que não é para marcar o corpo.
A origem disso é uma origem pagã, onde fazia marcas no corpo para cultuar deuses pagãos. Foi assim que começou as tatuagens, fazendo marca no corpo para cultuar deuses pagãos. É uma forma de consagração. Você se consagrar aquilo. Ah, mas eu botei foi uma rosinha. Ah, mas eu botei foi o nome de Jesus. Ué, quando Jesus pediu isso para alguém? Vem dizer que o Espírito Santo pediu para você escrever nisso? Não, o Espírito Santo pediu para você andar na verdade, para você andar em justiça, para você se santificar. Não, para você ficar fazendo florzinha no corpo. Não, nunca vai pedir isso, o Espírito Santo vai pedir. Isso é coisa da pessoa, isso é modismo, isso é vaidade. Isso é vaidade. Levítico 19, 28. Então isso é vaidade da pessoa. Eu me lembro, irmão, que eu peguei um táxi lá em um táxi não, olha. Peguei um Uber lá em Camboriú. E toda vez que eu pego, eu começo a conversar com o Uber, evangelizar, falar das coisas de Deus. E esse Uber, ele era tatuador. Mas ele não tinha nenhuma tatuagem. Ele não tinha nenhuma. Eu fiquei assustado com aquilo. Ele falou, ué, rapaz, tu é tatuador, mas você não tatua não? Deus me livre fazer isso no meu corpo. Aí ele foi contar das vezes. Ele falou que teve uma vez que eu fiz a tatuagem de uma mulher, ela ficou endemoniada na hora que eu fiz a tatuagem. Era uma tatuagem hindu. Ele desenhava um deus hindu nela. Aquele demônio que ela estava colocando no braço manifestou na mulher. Ele falou, pastor, foi a coisa mais horrível, pastor. Eu me arrepio só de falar. Eu não ponho aquilo em mim de jeito nenhum, aquilo não é de Deus, não. Um tatuador. Mas era o serviço dele, ele fazia Uber também. Contou o testemunho dele, a história dele lá. Então hoje nas igrejas, gente, cantou tudo. Não, mas é tatuagem gospel. A origem é pagã. Deus não requereu isso, Deus não quer que faça isso. E Deus falou, foi o contrário. Não fareis antes no corpo como sinal de lamento pela morte. Não, que versão é essa, filho? Alguém também não fareis nenhuma tatuagem. Ah, tá, desculpa. Você pegou uma versão que já fala tatuagem. Tá, beijão, Deus abençoe. Eu sou Yahvé. Yahvé. Aí essa versão já fala logo tatuagem, logo, já escancara. Mas algumas falam marca do corpo. Não é para fazer. Aí tem um monte de crente fazendo. Ah, porque Deus quer o coração. Ah, porque Jesus usa assim mesmo. Ele usa, mas no final, né? No final, tudo isso. É os piercing, né? Chamados piercings. O piercing também é um sinal de pacto. O piercing. Aquela coisinha que coloca aqui, coloca no nariz, coloca, né? Tantos lugares aí, não dá nem para falar. É também um sinal de pacto. Isso começou entre os tribos, entre os índios, fazendo para as entidades. As entidades pegam. Gente, a entidade faz do homem, eu vou te falar, viu? Em muitos casos, gato e sapato, né? Então são marcas que nas tribos eles faziam, passando aqui na orelha, igual a Ana falou, no nariz, para honrar entidades, para honrar espíritos. Ah, isso simplesmente para nós foi modernizado, mas é a mesma coisa, tem a mesma origem. Ah, a pessoa pode falar assim, não, pastor, eu não fiz a tatuagem com essa intenção, eu não coloquei o piercing com essa intenção, a minha intenção não foi essa. Tudo bem, irmão, graças a Deus, menos mal. Mas isso é um sinal de pacto. A melhor coisa que você faz é pedir, se arrepender de Deus, pedir perdão, se der para tirar, tira, se não der, fala assim, ó, misericórdia, cobre com teu sangue. Pronto. Menos mal que você está fazendo assim. Mas sempre foi utilizado como um sinal de pacto. Como sinal de pacto. Agora, aí você vê, de um aperto de mão a um ferro no corpo,
dependendo da forma como você faça, você está fazendo um pacto. Você chega lá no feiticeiro e pega na mão e fala, nós somos irmãos. Eu sou um contigo. Meu Deus. Pode pegar na mão e falar, tudo bem, bom dia. É uma coisa. Mas na hora que você concorda com o que ele faz, você está sendo um com ele. Isso é pacto. A pessoa pensa que pacto é só ir na encruzilhada, matar o bode, derramar o sangue. Isso também é. Mas uma coisa simples, como essa que eu estou falando, também faz parte. Eita, pastor. Maneira. Vamos encerrar, né? Deuteronômio 7, 22, para a gente encerrar e entender que libertação é um processo, que a gente vai vencendo aos poucos. Muita coisa que você não sabia, você ficou sabendo hoje. Já vai fazer você ser mais vigilante. Às vezes a pessoa vai, alguém visita ela, ou ela visita alguém, e é uma pessoa das trevas. E você de coração aberto, abraça e cumprimenta, né? E ao invés de levar um testemunho, você acaba recebendo uma influência negativa. Aí você sai dali com a dor de cabeça, você sai dali com a dor nas costas, você sai dali depois tem uma confusão, você não sabe o que foi. É que você praticamente fez uma aliança lá com uma pessoa ali. A gente tem que ser educado, mas não pode ser bobo. O crente tem que ser vigilante, tem que ser esperto. Educação é uma coisa, agora ser boca aberta, aí é outra, né? 7:22. O Senhor teu Deus lançará fora as nações pouco a pouco diante de ti. Não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Tá, tudo bem. É a prudência de Deus. Mas o que ele mostra aí principal nesse texto é que muitas das vezes a gente vai tendo essas vitórias por parte. Por um processo. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar. Deus abençoe você que nos acompanhou aí pela live. Que o Senhor possa operar maravilhas na sua casa. Que o Senhor possa trazer libertação, cura, transformação. E te abençoe em nome de Jesus.